Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfísica 10.0. Professor Saulo de volta na área para continuar dando continuidade ao último vídeo sobre funções que já foi gravado, já está no canal. Já recebi sugestão do pessoal que está no canal assistindo para organizar esse conteúdo em playlists, assim como outros. Esse pedido vai ser atendido assim que eu terminar esse conteúdo. E vamos partir para o fim já, né, de funções. A parte mais geral mesmo. E desculpem o som de fundo, é porque tem um monte de cachorro na minha rua latindo. E assim, vai ser importante quando a gente for estudar as funções mais elementares que a gente já conhece. Galera, vamos lá. A gente viu a definição, as notações, vimos os princípios os pilares fundamentais existentes dentro de uma função, vimos como é que essas notações são dadas e agora nós vamos fazer apenas alguns lembretes sobre como a origem das funções é vista, como elas são estudadas, e fazer um pequeno paralelozinho agora ao conteúdo de conjuntos. Gente, a definição de conjunto já foi dada para vocês, falando agora com o pessoal do projeto de extensão da faculdade de onde eu estudo. Vocês estudaram conjuntos, não existe exatamente uma definição, mas eu, como professor de informação, gosto muito de dar essa definição como a cara de conjuntos. É uma coleção de objetos onde essa coleção, esses objetos, eles fazem uma determinada característica. Com isso, a gente entrando já em funções, já que função propriamente dita é uma relação entre dois conjuntos não vazios, em que cada elemento do conjunto de partida se associa a um único elemento do conjunto de chegada. E olha só, como esses conjuntos eles podem ser representados de duas formas, sendo ela a do diagrama e também a reta numérica, essas representações desses conjuntos, eles possuem elementos. E como funções, a gente pode ver que é exatamente a correspondência ou relação binária entre dois conjuntos com seus elementos, a gente vai perceber que no caso do diagrama, que a gente está preocupado muito mais em reconhecer esses conjuntos, essas relações, sejam elas funções ou não, isso vai ser importante depois que a gente fizer a análise gráfica. E olha só, de forma bem fácil, aqui a gente está preocupado com o reconhecimento de funções a partir do diagrama. A gente pode muito bem fazer a representação de uma função através de um conjunto de pares ordenados. E olha só, vamos fazer a verificação dessas relações, se elas são funções ou não. Primeiro de tudo, função é uma relação matemática entre dois conjuntos não vazios, certo? Segunda coisa, só é função a relação entre dois conjuntos a partir do momento em que cada elemento do conjunto de partida se une a um único elemento do conjunto de chegada. Dito isso, vamos fazer o reconhecimento. Relações 1, 2, 3 e 4. Ótimo. A gente vê aqui que no conjunto de partida, todos os elementos eles possuem uma associação única com o conjunto de chegada. Ótimo. Isso satisfaz a primeira e fundamental condição de que a relação matemática seja função. Portanto, essa aplicação aqui, essa relação matemática, ela é uma função. Ótimo. Ela é uma função.
Segunda relação. A gente vê aqui que cada elemento aqui também se associa a um único elemento do conjunto de chegada. O conjunto de partida com esses elementos, ele se associa a um único elemento do conjunto de chegada. E esse conjunto de chegada, ele tem alguns elementos soltos, assim como esses elementos dessa primeira relação. Aí tem gente já perguntando, mas professor, tem diferença? Isso não fere a definição de função, de uma relação ser uma função? Não, gente. Por incrível que pareça, a definição de função, a única restrição para uma relação ser considerada função, está somente no conjunto domínio, no conjunto de partida. Parte essa que creio eu que não deve estar no primeiro vídeo, mas eu vou esclarecer aqui agora, depois desses bons reconhecimentos. Ok, vimos que tem alguns elementos soltos aqui e aqui. Tá, essas duas relações, elas são função. Vamos lá. Terceira relação. A gente já consegue ver que esse tipo de relação não é função, né? Por quê, professor? Porque tem elementos aí que não estão associados a um único elemento do conjunto de chegada. Por isso, essa relação não é considerada função. E reparem, já falha as duas propriedades, as duas características, as duas condições importantes para que uma relação seja considerada função. E dá para enxergar, né, gente? Primeiro, cada elemento do conjunto domínio, já dando spoilers para o próximo vídeo, tem que se associar a um único elemento do conjunto de chegada. Já vemos dois elementos que não satisfazem essa condição. Esse elemento, por exemplo, ele se associa a 2. O último elemento também se associa a 2. Olha só, já fere a primeira condição da definição de função. E outra, existe elemento sobrando no conjunto de partida. Portanto, não é. Eu estou um pouco ansioso, não sei se dá para perceber pela minha cara, mas é porque eu estou esperando a chegada dos aviões da Esquadrilha da Fumaça, porque, caso vocês não saibam, esse fim de semana é o fim de semana da Independência, dia 7 de setembro é feriado nacional, e eu tô assim, uma pilha de nervos por esse dia estar chegando. E detalhe, domingo agora é o desfile da Independência, a apresentação das aeronaves, e no próximo domingo tem os portões abertos da base aérea. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes. É apenas uma coisa que eu gosto muito de lembrar de datas. Vamos lá, última relação. Professor, já dá para ver aí que não é função, né? Exatamente. Que bom que você reconheceu. Por quê? Fere o primeiro princípio, né? Existe um elemento, cada elemento do conjunto de partida deve ser associado a um único elemento do conjunto de chegada. E aqui nós vemos que existe um elemento que não está associado a um elemento do conjunto de partida, um elemento do domínio, ele existe e não está associado a um elemento do conjunto de chegada. Portanto, também não é. Fechou, gente? Eu acho que por um instante era isso. E eu quero trazer para vocês as seguintes nomenclaturas também. Quero trazer para você, eu não sei se essa parte ela está no primeiro vídeo de funções. Eu estou com o meu controle aqui desse plano de aula.
que estabelece as nomenclaturas. Mas vamos lá, quem quiser tirar um print... Voltando, olha lá, já dando spoilers, quer dizer, já com uns spoilers já vistos das nomenclaturas de domínio e imagem, vamos lá. Quando a gente fala de domínio e imagem, a gente já tem posse das informações sobre o que é uma função. Função, relação matemática entre dois conjuntos não vazios. Conjuntos esses que têm nomenclaturas específicas, domínio e imagem. O domínio de uma função são todos os elementos pertencentes ao conjunto de partida para os quais uma função está bem definida. Professor, o que você está querendo dizer com isso? O domínio de f, domínio de uma função qualquer, aqui eu vou denotar por f, mas pode ser qualquer outra letra. Domínio são os valores para os quais qualquer função esteja bem definida. E o D de F são os elementos ele pode ser escrito através de um conjunto, são x pertencentes ao conjunto de partida, tal que existe esse símbolo matemático, é o símbolo de existência. Existe um B, um Y pertencente ao conjunto de chegada, tal que na verdade, esse tal que aqui ele não pode estar aqui. Ele tem que estar aqui depois. Seja um x pertencente ao conjunto de partida, existe um y pertencente ao conjunto de chegada, tal que o par ordenado xy ele pertence à função. E a gente já viu, né, esse negócio de par ordenado aqui em conjuntos, relações binárias. Foi visto no projeto de extensão que eu participo. E olha só, esse é o domínio. E a imagem de uma função? São os y's pertencente a B, pertencente ao conjunto de chegada, para os quais os valores de x, os valores de domínio, eles estão associados. Ou seja, imagem de f são os y's pertencentes a B, existindo um x pertencente a A, tal que aquele mesmo par ordenado ele esteja dentro dessa aplicação. Ótimo, beleza, sensacional. Então, assim, são essas duas nomenclaturas, esses dois conceitos que vão ser importantes para vocês reconhecerem funções. E, gente, tem uma parte aqui que eu quero esclarecer para vocês e que não está registrado. E para finalizar já o vídeo também, a gente vê que quando nós estamos trabalhando com conjuntos, e domínio e imagem são conjuntos específicos, existe um subconjunto que está dentro, que assim, tem relação exatamente com a imagem. Que conjunto é esse, professor? É o conjunto contradomínio, gente.
O conjunto contradomínio é todo aquele conjunto em que os possíveis valores de y eles vão ser associados ou não nessa função. Estão ou não sendo associados para cada elemento do conjunto de partida, se associando aos únicos elementos, aos elementos do conjunto de chegada. Fechou? E vale lembrar que o conjunto imagem, já que a gente está falando de conjunto de associação de elementos do domínio para o conjunto imagem, a gente consegue perceber muito bem que, pelo menos no campo dos números reais, esse conjunto ele é infinito. Esse conjunto ele é o mais amplo possível. Porém, o conjunto contradomínio, sendo todos esses reais possíveis no campo dos reais, eles terão um subconjunto denominado imagem. Imagem é justamente a associação desses elementos que estão sendo associados ao conjunto domínio. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado, entendido. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou me despedir de vocês agora. É isso, tamo junto, valeu!